27 de dezembro, sexta, lição 13, jovens. Tema: a testemunha. Maria tinha acompanhado João e Pedro ao sepulcro. Quando eles voltaram a Jerusalém, ela permaneceu. Ao ver a tumba vazia, seu coração se encheu de dor. Olhando para dentro, viu os dois anjos, um à cabeceira, outro aos pés do lugar em que Jesus estivera. Mulher, por que choras? Perguntaram-lhe. Porque levaram meu Senhor, disse ela, e não sei onde o puseram. João 20, verso 13. Então ela virou-se para sair. Outra voz se dirigiu a ela. Mulher, por que choras? Por entre as lágrimas que cobriram seus olhos, Maria viu a figura de um homem, e pensando que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Sentiu que cuidar desse precioso corpo crucificado seria uma grande consolação para ela em sua mágoa. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 634 e 635. Os discípulos começaram a perceber a natureza e a extensão de sua obra. Deviam proclamar ao mundo as maravilhosas verdades que Cristo lhe havia confiado. Os acontecimentos de sua vida, morte e ressurreição, as profecias que indicavam esses acontecimentos, a santidade da lei divina, os mistérios do plano da salvação, o poder de Jesus para a remissão dos pecados, eles eram testemunha de todas essas coisas e deviam fazer com que o mundo as conhecesse. O Espírito Santo ainda não tinha se manifestado plenamente, pois Cristo ainda não fora glorificado. A concessão mais abundante do Espírito foi vista apenas depois da ascensão de Cristo. No entanto, o Espírito agora foi dado para um propósito especial. Antes de os discípulos poderem cumprir seus deveres oficiais relacionados à Igreja, Cristo soprou sobre eles seu Espírito. Estava confiando a eles um santíssimo legado e desejava impressioná-los com o fato de que, sem o Espírito Santo, não poderia ser realizada essa obra. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 644 e 645. Quantos hoje são como Pedro? Interessam-se nos negócios dos outros, ficam ansiosos por conhecer o dever dos outros, enquanto estão em perigo de negligenciar o seu. João viveu até a avançada velhice. Viu a destruição de Jerusalém e a destruição do majestoso templo, símbolo da destruição final do mundo. Até seus últimos dias, João seguiu bem de perto o Senhor. A essência de sua mensagem à igreja era: amados, amemo-nos uns aos outros. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4, versos 7 e 16. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 654. Cobertos de poder pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Quantas vezes, ao analisar a incredulidade de Tomé referente à ressurreição de Jesus, me posicionei com um pensamento crítico e diminutivo. Hoje, ao avaliar meus pensamentos, vejo que a atitude de Tomé foi a mesma dos demais discípulos e até mesmo muitas vezes iguais às minhas. Em alguns momentos, não apenas cheguei a questionar a ressurreição de Cristo, mas avaliar qual o verdadeiro significado dela em minha vida. A grande verdade é que eu por muito tempo vivi uma fé que não era minha, era a fé compartilhada de meus pais. Sabe quando sabemos que chegamos a certa maturidade na fé? É quando as crises se tornam reais. Aí percebemos que precisamos lutar nossas próprias batalhas e descobrimos que não somos onipotentes, oniscientes, nem onipresentes. George Mueller escreveu que a fé começa onde as forças do homem terminam. Jesus fez questão de permanecer na terra por 40 dias após a ressurreição. Cada aparição era uma resposta à incredulidade humana. Não bastava o anúncio a Maria Madalena. Ele comeu com os discípulos, permitiu ser tocado, permaneceu com eles. Andou um longo percurso no caminho de Emaús e apareceu a 500 pessoas de uma vez, tendo ainda aparecido ao perseguidor Saulo a caminho de Damasco. Não sei você, mas só fui compreender o impacto da ressurreição de Jesus em minha vida quando cheguei a um momento crítico emocional, financeiro e espiritual. Em 2008, em menos de 3 meses,
Perdi o emprego, meu pai, que foi arrancado de mim de forma rápida e cruel. E com tudo isso, perdi a alegria. Nessa época, percebi que não é possível lutar usando armas que não são nossas, tampouco viver por uma fé que não foi desenvolvida. Foi aí que entendi o significado das palavras do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eu o encontrei e entendi o verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo. Pelo fato de ele estar vivo, posso crer na ressurreição de meu Pai, pois somente quem venceu a morte pode trazer da morte aqueles que um dia descansaram nele. Ele ressuscitou minha alegria, minha fé e minha esperança. Diálogo aberto. Qual o verdadeiro sentido da ressurreição de Jesus para você? Você acredita que chegou a uma maturidade espiritual? Você já vivenciou algo semelhante a Tomé em sua jornada espiritual, ver para crer? Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!